Paz, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Amém. Estamos juntos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. E rapidamente vou falar aqui alguns minutos sobre o nosso trabalho, que é o improvável com destino. O que é isso, minha gente? Isso aqui é um testemunho vivo de uma pessoa que passou por uma jornada muito difícil e tem um grande testemunho de superação, de uma história que Deus transformou da água para o vinho, do sofrimento para a alegria, trazendo para mim um novo tempo, trazendo para mim uma nova oportunidade. Então o Espírito Santo me inspirou para que eu começasse a declarar, através da literatura, aquilo que Deus colocou no meu coração. Então o livro Improvável com Destino, ele vai falar sobre essa minha passagem, né? Aqui na contracapa está dizendo, esse livro é uma história de alguém que tinha tudo para dar errado, mas fez do seu pior momento um trampolim para se erguer, dar um novo sentido à sua vida e também às suas dores. Esse livro fala muito sobre ressignificar a dor, que eu tive que aprender porque eu passei no Getsemane. Quem já ouviu falar do Getsemane? Alguém já ouviu falar aqui do Getsemane? Aquele lugar onde Jesus foi prensado, aquele lugar onde Jesus sofreu agonia, sofreu terríveis dores na sua alma, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Então o lugar da prensa é o lugar do sofrimento. Eu passei nesse lugar. E o Senhor me ensinou a fazer do sofrimento um verdadeiro antídoto, um remédio para curar outras pessoas que passassem por problemas semelhantes e até piores do que o que eu passei. Então esse livro está trazendo esse relato aqui, tem tudo a ver. Ainda não é a minha autobiografia, porque a minha autobiografia acho que vai dar umas 200 páginas de tanta coisa boa que tem para contar, e também as partes não tão boas, né? A gente tem que contar o antes e depois do que Deus fez. Mas aqui nesse livro você vai falar, você vai encontrar sobre o ressignificar a dor, sobre a minha história de superação, sobre a importância de ter aprendido a praticar a palavra de Deus, o papel das emoções tratadas por Deus, porque eu tive um tempo, gente, ninguém diz, né, meu pastor e minha amada Flávia, ninguém diz, mas houve um tempo que eu quis chegar à minha própria vida, sabia, Graceno? Houve um tempo de tanta agonia na minha vida, meus amados irmãos, minhas irmãs queridas, onde eu passei tanta agonia, tanta angústia, tanto sofrimento, já pastoreava e tudo, mas eu pensava em tirar minha vida, sabe por quê? Porque a pressão e a opressão era muito forte sobre a minha alma, e naquele tempo, naquele momento, eu pedi a Deus para morrer. Acordava todo dia, ficava triste com Jesus, porque eu falava, Senhor, eu te pedi ontem à noite, não era para você deixar eu acordar, e o que eu estou fazendo aqui ainda? Eu não queria estar aqui, porque o meu sofrimento me levou a ficar um ano depressiva, um ano com síndrome do pânico, um ano tentando fugir de tudo e de todos, porque eu não tinha força em mim para encarar a minha realidade. Foi a época que eu fui deixada com meus 3 filhos, o meu esposo, o antigo, ele era um homem de Deus, né? Até desviar, infelizmente desviou. E aí quando ele largou a família, largou a igreja, largou o ministério, eu levei um susto, porque ele era meu pastor também. Então eu sofri vários, digamos assim, vários surtos, né, emocionais. Eu sofri violência emocional, porque eu não soube naquele momento lidar com aquilo. E naquele tempo eu pedi, Senhor, eu quero morrer, porque eu tinha um homem de Deus aqui, era o meu pastor, era o nosso, o chefe dessa família, era o provedor dessa casa, e era a pessoa por quem eu casei, porque eu decidi viver a minha vida junto, formar uma família, eu não tinha força para lidar com aquilo. Aquele momento de traição, de abandono, de rejeição, de tudo de ruim que você possa pensar. Então eu tive que aprender a lidar com essas crises todas por qual eu passei. Por isso que esse livro se tornou um remédio terapêutico para muitas pessoas que sofrem. Eu até aconselho você, se não tem passado por essas crises todas, mas conhece alguém, presenteie ela com este livro, porque ela vai se identificar com o sofrimento que eu passei. Então, não foi um tempo fácil, foi um tempo difícil, mas eu tive que aprender a como sair daquela cova. Parece muito com a história do José, que acreditava nos seus irmãos, convivia em família,
mas a sua própria família tramou contra ele. A partir do momento que seus irmãos achavam que José era o preferidinho de papai, então eles disseram: vamos dar um jeito em José, vamos acabar com esse miserável, vamos tirar esse problema da nossa vida. E ali a Bíblia diz que então eles, no momento oportuno, eles jogam José dentro de uma cisterna, de uma cova no deserto, não é? E mancham suas vestes com sangue do bode, de cabrito. E aí ele leva para o pai para dizer que nosso irmão morreu no deserto. Então, quantas vezes a gente se sente assim? Momento de traição, momento de abandono, momento de rejeição. Eu passei por tudo isso aí. Não sei como sobreviver. Na verdade eu sei, porque Jesus em nós é a esperança da glória. É a esperança. Posso ouvir glória a Deus nessa igreja? Jesus em nós é a esperança de vida. Ele disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Esse é o decreto de Deus. E eu sei o que é passar por isso. Quando eu também fui lançada naquela cova, naquela cisterna, e fui jogada ali para dizer: morra, porque agora não quero mais saber, e você vai ter que dar o seu jeito. E lá naquela cisterna onde eu estava, naquela cova, naquele poço, eu não tinha muito para onde correr. Quando você está numa pior, quando você está no buraco, quando você está no escuro, quando você está numa crise, você não tem muito para onde olhar. Você vai olhar para onde? Para um lado, para o outro. Você está encurralado. Você tem que olhar para o céu e dizer: Deus, lembra-te de mim e tenha misericórdia de mim. E com toda a minha dificuldade, o Senhor me ajudou para que eu assim o fizesse. Queridos, depois de um ano, o Senhor começou a me resgatar daquele poço sem fundo e daquele espírito de angústia e de morte. O Senhor foi sarando, foi me libertando e foi me dando um tempo novo, uma vida de restauração. Então eu conto isso aqui no livro, como foi bom descobrir que no momento em que eu não tinha mais teto, não tinha cobertura, não tinha coluna, não tinha chão, eu tive que aprender a voar. E quando você está com a sua vida toda arrumada, é muito fácil, né, meu irmão? Quando está tudo certinho, você se acomoda e fala: estou bem. Você não sabe ainda o que é uma luta, você não sabe ainda o que é enfrentar um desafio muito grande para você. Mas basta tirar, como disse o irmão aqui na leitura de Jó, tira tudo dele e vê se ele vai pecar contra ti. E naquele tempo, meus irmãos, assim eu estava. Ao mesmo tempo eu fiquei sem minha mãe faleceu, o marido me abandonou na semana seguinte, e eu fiquei com 2 lutos para administrar: a morte da minha mãe, e uma semana depois abandonada com meus filhos, sem saber para que lado eu ia e o que eu faria da minha vida. Então, naquele tempo eu falei: Senhor, quebrar as minhas pernas. Mas é muito bom, sabe, quando alguém quebra as tuas pernas? Você vai falar: nossa, que coisa absurda que ela está falando. Como é bom que pessoas quebrem as nossas pernas. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão justo, que Ele vai conservar essas pessoas em vida, para que ela entenda que mesmo você tendo a sua perninha quebrada, Ele vai te dar asas para você voar. Você não vai depender daquela perna que foi quebrada. Você vai depender da misericórdia do Senhor. E na hora certa Ele vai comparecer. Na hora certa Ele vai dizer para você: eis-me aqui, meu servo. Eis-me aqui, meu servo. Amém? Quando eu achava que eu tinha perdido tudo, eu não tinha força, eu não tinha como cuidar dos meus filhos, eu não tinha como trabalhar, eu não tinha como me cuidar. Eu estava assim, me sentindo totalmente desamparada. E eu dizia assim: meu Deus, se o Senhor não me matar, é porque o Senhor tem uma obra muito grande aqui na minha vida, na terra. Porque eu achava que eu não tinha recursos próprios para sair daquela situação, para sair daquele sofrimento. Irmãos, e naquele tempo, quando eu comecei a descobrir o que é Deus verdadeiramente na tua vida, quando você se vê num ringue, na luta, onde o teu inimigo é maior do que você, então se você é crente de verdade, se prepara, porque Deus vai fazer o teu inimigo cair de joelho na tua frente. Aleluia. Quando você fala: pai, eu não tenho força para lutar, Ele está vendo. Quando você fala: pai, eu estou cansado, Ele está vendo. Quando você fala: pai, não é demais para mim, Ele está vendo. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais Ele fará. Aleluia. Posso ouvir um amém, uma glória a Deus? Então eu estou para dizer para essa igreja maravilhosa: não desanima, não olha para trás, não olha para o lado, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para o autor e consumador da tua
tua fé. Ele nunca te deixou, Ele não vai te deixar. Posso ouvir um amém? Amém. Então isso aconteceu na minha vida. Sabe, às vezes são coisas que nós temos que passar. Eu vou falar para você, eu tenho aqui o Salmo 63, vou ler só alguns versículos para a gente poder continuar compartilhando. Davi, no Salmo 63, ele estava no deserto de Judá. Se você quiser ler, pode ler comigo. Se quiser colocar, coloca. Olha que coisa linda. Salmo 63, verso 1, 2 e 3, e 4 e 5. Vamos lá, olha que coisa linda. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca e exausta e sem água. Olha o quadro que Davi estava. Você acha, irmão, quando a Bíblia fala dos heróis da Bíblia, vocês acham que eles viviam comendo marmelada? Que eles viviam sentados na sombra, bebendo água fresca o tempo todo? Irmãos, eles foram provados e provadíssimos. Davi estava no deserto. Aqui no Salmo 63 estava no deserto de Judá. Quando a gente vai lá no Salmo 18, você vai ver que ele estava fugitivo das ameaças de Saul, também fugindo. Irmão, quantas vezes a gente está cansado dos desertos dessa vida. Mas olha o que Davi fala. No deserto eu te busco intensamente. Meu irmão, quando você perceber que ao seu lado, ao seu redor, tudo está como uma terra seca e árida. Quando você perceber que não está chovendo na sua horta, quando você perceber que as coisas estão muito difíceis, eu quero te convidar e desafiar você a buscar ao Senhor intensamente. Glória a Deus. Porque eu vou falar para você, eu estive nessa terra seca e árida. Eu estive nesse deserto. E naquele deserto onde eu estive, só Deus podia me tirar de lá. Você não está entendendo. Eu não tinha força, irmão, para fazer uma sopa para tomar. Eu não tinha força nem para ir para o banheiro tomar banho. Eu dependia da minha irmã em Cristo, de alguém que tivesse misericórdia da minha família. Eu dependia das pessoas. Aquele momento foi muito terrível. Então ali para mim foi o ápice do meu deserto. Davi está dizendo assim, ó, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca e exausta e sem água. Meus irmãos, Deus já permitiu você passar pelos desertos da vida. Posso pedir um amém? Amém. Não vai ter como escapar não, gente. Sabe por quê? Porque o deserto é a forma que Deus tem para nos forjar. O deserto é o lugar que Deus escolheu para nos preparar, para nos fazer grandes homens e grandes mulheres de Deus. Grandes no sentido de ser fortes. Porque você quer saber uma coisa, que você vai ser provada na sua resistência. Deixa eu perguntar, onde é que você vai ser mais provado? Resistência. Você vai ser provado na sua resistência. Se você for ler o Evangelho de Lucas, vai dizer assim, ó, na vossa perseverança possuirei as vossas almas. Que é isso? Que negócio esquisito é esse? Ali Jesus está falando o seguinte, na vossa perseverança você vai ultrapassar tudo aquilo que tem sido como uma grande barreira, um grande obstáculo. Na perseverança você vai vencer. A Bíblia diz aqui, ó, Davi dizendo no deserto, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Olha o que Davi fala no deserto aqui no versículo 3. O teu amor é melhor do que a vida. Meu Deus. Só uma pessoa que é crente de verdade fala um negócio dele. Né, filho? Porque no deserto dá vontade de ser xingada, não? No deserto dá vontade de você dar um chute no pau da barraca, falar, sabe uma coisa? Eu não quero saber disso aqui mais não. Eu vou chutar esse troço aqui e vou cair fora. Por quê? Porque o deserto vai provocar você para você olhar para baixo. O deserto vai te convidar para você olhar para trás, para você ficar lamentando pelas perdas, para dizer, como eu era feliz, não sabia. Quantas pessoas estão em Cristo, estão na igreja, mas de vez em quando corre aquele pensamentozinho ruim. Poxa, lá no mundo eu sofri, mas era menos do que agora eu estou sofrendo muito. Não estar com Deus é bom, mas vou te contar como a gente sofre. E aí o cara começa a se alimentar dessas palavras, e ele começa de verdade a enfraquecer. Davi no deserto, numa terra seca, numa terra árida, estando exausto,
dizia para Deus: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. O versículo que é o precioso, que eu estou até, inclusive, tendo ele como tema do meu aniversário de 26 anos. Semana que eu faço 26 anos. Vocês acreditam? Passou rápido, eu nem vi, gente. 26 anos, vocês estão rindo para quê? Não achei graça não. Queridos, 62 na presença do Eterno com muita alegria. E aqui o Salmo de 63, no verso 4, está falando que enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. Se você imaginar uma pessoa numa boa falando isso, é mole, fácil. Agora imagina o ser humano no deserto. Gente, no deserto não tem água. Gente, no deserto não tem alimento. Gente, no deserto não tem sombrinha para tu descansar. Aí o camarada me fala uma dessa aqui, ó: assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei minhas mãos. O camarada o tempo todo bendizendo a Deus, o tempo todo exaltando a Deus, o tempo todo amando a Deus. Deus, ele prova a gente no deserto. Irmãos, quando nós crentes entendemos isso, nós vamos passar no deserto dando glória a Deus todo dia. Porque cada dia será uma experiência nova. Amém, queridos? Amém. Se você for ler lá no livro de Reis, capítulo 19, aqui 1 Reis, falando de Elias no deserto. Elias, um profeta de Deus, um homem forte na fé, um homem destemido com Deus, acaba de orar e o fogo cai e se consomem ali os 400 profetas de Baal e mais 400 de Astarote, né? Numa pancada só foram 850 falsos profetas de Deus estranhos que foram eliminados com a oração que Elias fez. O fogo desceu ali sobre aquele altar. Gente, no dia seguinte Elias estava fugitivo. No dia seguinte ele estava com medo. No dia seguinte ele já estava no deserto andando. A Bíblia diz que ele andou durante um dia e uma noite. E depois que estava cansado, ele se deita ali no deserto e fala: Deus, já basta, tira a minha vida. Olha como é que a gente declina rápido, né? Ontem estava festejando porque Deus responde a ele. Os profetas de Baal são mortos. O Deus Baal ali é envergonhado perante o povo de Israel. E agora, no dia seguinte, o profeta estava pedindo a morte. Por que esse divaneio todo? Porque quando você está no auge, né? Está tudo certo, está tudo bem, você está pronto para tudo. Mas quando veio a ameaça de Jezabel, que ele parte para o deserto, então lá no deserto, depois de uma boa caminhada, Elias pede para si a morte. Isso revela para nós o que? Um profeta depressivo, um profeta para baixo. Por quê? Porque uma ameaça de morte o abateu. Nós somos seres humanos. Quem é humano aqui? Levanta a mão. Quem está vivo aqui? Fala oi. Aí, garoto, todo mundo vivinho. Enquanto vivos estivermos, nós vamos passar por momentos difíceis. Nós vamos passar por tempo de bênção, de vitória, de celebração, vamos. Nós vamos ter tempo de alegria e de grande colheita, sim. Mas em muitos momentos nós seremos provados. E o Senhor vai permitir. Tem coisa que é o diabo, né? Meu Deus, Satanás está amarrado, queima, manda ele embora. Tudo bem. Mas tem coisa que Deus vai permitir. Não é diabo, não. É Deus dizendo: eu vou permitir minha serva passar nesse trecho aqui, porque eu quero dar uma lição. Eu quero dar uma lição para o meu servo. Eu quero dar uma lição para a minha serva. Por isso, é muito inteligente da nossa parte em aprender a lição que Deus está nos ensinando. Quanto mais rápido o ser humano aprende sobre o que Deus está ensinando, mais rápido ele sai do deserto. Por isso que nós não temos que olhar para os nossos momentos de dificuldade como ponto final, mas como aquele tempo que Deus vai colocar uma vírgula e vai continuar uma nova história no nosso viver. Amém, queridos? Nós sabemos de que maneira
que Elias saiu desse mundo. Ele nem morreu, foi arrebatado, aí coisa linda, né? Para quem queria morrer no deserto, ali na frente Deus preparou uma carruagem de fogo e Elias subiu no redemoinho. Então eu quero dizer para você, as suas lutas não se comparam com a glória que Deus ainda vai manifestar na tua vida. Quero ouvir um amém ou dois amém ou três glória a Deus. Porque quando você fala amém, você está concordando com aquilo que Deus vai fazer. Amém? Então às vezes você olha para o teu sofrimento, olha para aquele momento crítico, você não tem ideia do que Deus vai fazer. Quando eu passei no meu deserto, eu dizia assim: Senhor, eu tenho que alimentar meus filhos e eu não tenho trabalho, não tenho salário, não tenho pensão, não tenho nada. O que eu vou fazer, meu Deus? O Senhor falava para mim assim: ó, tu vai fazer tudo, menos pecar e menos jogar, se humilhar para quem te abandonou. Você vai dobrar os seus joelhos, você vai falar comigo no secreto e eu vou sustentar você e os seus 3 filhos como eu sustentei os meus profetas do passado. Irmãos, eu vou falar para você, não vamos prolongar demais, nada me faltou. Deus me ajudou na força do Senhor, pastor. Eu consegui criar meus 3 filhos abaixo de Deus sozinha, na terra, com a força do Senhor. Consegui criar os meus filhos, consegui casar os 3, consegui formar os 3 numa faculdade. Eu não sei de onde saiu a provisão, eu não sei de onde saiu a força. Eu só vou dizer para você uma coisa: Deus é verdadeiro, Deus é poder e Ele é por nós. E se Deus é por nós, ninguém será contra você. Os meus inimigos achavam que me veriam na derrota. Eles achavam que me veriam acabada. Achavam que ia me ver assim, na lona. Mas eis que a mão de Deus veio sobre mim. E Ele me abençoou. E Ele me levantou. O Senhor levou pessoas na minha porta, gente, para dizer assim: pastora, eu estava orando lá em casa, Deus mandou eu vir aqui te abençoar. Deus mandou eu vir aqui te ofertar. Às vezes eu abri o portão da minha casa, pastor, encostava uma Kombi, né? Aqui não roda muito Kombi não, mas lá no Espírito Santo rodava. Parava aquela Kombi assim, de repente buzinava. Quando eu olhava assim lá de dentro, vi o irmãozinho: pastor, abre aí que nós trouxemos uma bênção para a senhora. Irmãos, entrava compra na minha casa que ia daqui até ali. Dizia: você não tem onde guardar. Eu falei: pois é, mas Deus mandou trazer, a senhora vai dar seu jeito. Nós tínhamos tanto que sobrava para a gente ainda levar para a igreja e abençoar outras famílias. Agora, meus irmãos, uma coisa Deus me ensinou: não recua 1 milímetro, não volte atrás na sua fé. Irmãos, eu passava no estreito, mas eu abria minha boca e dava glória a Deus. Amém? Eu passava no sofrimento, eu passava na dor, mas eu estava na casa de Deus, adorando ao Senhor e declarando que Ele é bom e que a misericórdia dele estava sobre a minha vida. Eu nunca disse assim: já que eu estou passando na prova, eu vou calar minha boca, não dou mais testemunho e não prego mais o Evangelho. Eu falei: é ruim, agora que eu vou pregar o Evangelho, agora que eu vou falar as boas novas. Irmãos, no meio do meu maremoto, eu ganhava almas para Jesus, eu conseguia pregar o Evangelho, eu conseguia cuidar da minha família, eu ainda conseguia pastorear uma igreja, mesmo no meio da minha crise. Por isso que eu falo para você: às vezes você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus forjada, não foi de graça, custou preço de lágrimas, custou preço, sabe, um alto preço. Mas eis que o Senhor me abençoou. Me abençoou tanto que depois que eu formei meus 3 filhos, eu consegui casar os 3 filhos. Deus falou assim para mim: filha, eu ainda vou te abençoar mais. Vou te dar sua casa própria, vou te dar seu veículo, ainda vou te dar um marido. Eu falei: meu Deus, eu vou te dar parte do marido, porque ó, com 55, falei: Jesus, já estou tirando o cabo da boa esperança, tem misericórdia de mim. Jesus falou: nada disso, eu vou providenciar tudo para você. E o Senhor me abençoou. Lá no Espírito Santo nós temos um apartamento bem gostosinho, pé da praia. O Senhor me abençoou, gente. Deus me deu tudo. Aleluia! Nada me faltou e nada tem me faltado. E depois, quando o Senhor tinha colocado a minha vida toda no prumo, tudo certinho, Ele me abençoou. Apóstolo Dalto, viúvo na época já, conheci o apóstolo, começamos a orar. E Deus falou: vou abençoar você e vou te dar
o pastor como seu esposo. E assim, nós completamos 7 anos de casados, você acredita? Parece que foi ontem. 7 anos que já se passaram e o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Amém? Amém. Nada tem nos faltado, nada mesmo. Tudo tem abundância, porque quando você aprende a confiar em Deus, não importa o momento e nem a geografia, importa que a sua fé vai fazer você transpor as barreiras que surgirem na tua vida e no teu caminho. Diga amém, Jesus? Amém. E assim, queridos, tudo isso está relatado aqui nesse livro abençoado de Deus. Para vocês terem uma ideia, pastor, para a glória de Deus que eu falo isso, tá? Esse livro nós lançamos ele no final de dezembro. Nós já estamos indo para 400 cópias desse trabalho passado. Onde eu passei, o Senhor abençoou. As pessoas se identificaram, as pessoas adquiriram. E as pessoas até mesmo evangelizaram outras pessoas através desse conteúdo que aqui está. E Jesus falou para mim assim: filha, fica tranquila, porque este será o primeiro de muitos. Amém? Amanhã, gente, só para me fechar aqui o nosso testemunho, para te mostrar como que Deus faz para tirar a gente de uma terra deserta, seca e árida. Amanhã eu vou assinar um contrato, pastor, com uma editora, Deus mandou, que já vai entrar um novo título, vai entrar já em 200 plataformas digitais. É muita bênção. O poder do perdão. Olha que livro que Deus já me deu, fora esse daqui. E o Senhor falou para mim: filho, eu vou abrir porta para você que o homem não pode abrir. Eu vou abrir para você. E Deus tem feito maravilhas na minha vida. Amém, queridos? Amém. E aonde eu passo, eu dou esse testemunho de que Deus é bom. Ele não é bom porque Ele me deu tudo, porque minha vida está uma bênção. Ele é bom porque quando eu estive no pior momento da minha vida, Ele estava lá. Já viu a música daquela menina da Angolana? Já viu, Iracema? Nas horas da vida, Jesus estava lá. Nas horas das tristezas da sua vida, o único que vai estar lá, que não vai te abandonar, com certeza é o Senhor. E quando eu me joguei de joelhos aos pés do Salvador, Ele falou: filha, eu vou te ajudar, você não está sozinha não. E a única coisa que Deus me exigiu, sabe o que foi? O Senhor falou assim: ó, tu não vai pedir pensão na justiça, tu não vai ficar pedindo nada, tu não vai se humilhar não, tu vai se humilhar para mim, nos meus pés, tu vai botar o joelho no chão, tu vai clamar por mim e eu vou mostrar para você que eu sou teu Deus. E a partir daquele momento, o Senhor era o pai dos meus filhos, era o provedor da minha casa e era aquele que cuidava e cuida de mim até hoje. Eu gosto de deixar muito claro que eu aprendi a depender de Deus. Eu falo isso até para meu esposo, eu falo assim: ó, ele é muito bonzinho, Deus usa ele para tudo, ele é um ótimo esposo. Mas o Senhor fala para mim assim: mas não dependa dele, eu dependo de Deus. Eu falo para ele, falo: meu querido, cuida da casa que Deus cuida de mim. Porque o Senhor me ensinou a olhar para Ele no deserto e a fazer dele o meu tudo. Levante sua mão e diga assim comigo: Deus é o meu o quê? Tudo. E se isso for uma verdade, você vai ver o quanto Ele ainda vai te surpreender. Você pode estar passando o pior momento da sua vida. Eu não sei qual é a sua fase hoje, mas eu sei da minha. E eu vou dizer para você: eu venci. E Jesus vai fazer você vencer. Aleluia. Não desanima. Não olha para o que não deu certo. Olha para o autor e consumador da tua fé. E para a gente não ficar aqui só no Salmo 63, olha aqui Filipenses capítulo 3, o que fala para a gente poder encerrar. Olha, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu nunca vi um homem de Deus como o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui aos Filipenses. Eu até recomendo a igreja, tá, gente? Para vocês se deleitarem nessa carta. São só 4 capítulos, mas é demais. E essa carta, o tempo todo,
Paulo está animando a igreja de Filipe. O tempo todo Paulo está jogando palavra de fé sobre o povo. O tempo todo ele está dizendo assim, olha, não olha para o que ficou para trás, prossiga para o alvo. Amém? Às vezes você tem algumas perdas, e às vezes as perdas nem eram perdas, sabia? Às vezes eram livramento de Deus. Então quando você começa a entender as coisas por esse ângulo, você não fica lamentando, ah meu Deus, você fala assim, meu Deus, está na tua mão. Amém? Está nas mãos do Senhor. Se o Senhor me deu, louvado seja Deus. Se o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Amém? Então quando a gente aprende que Deus é nosso tudo, que eu não tenho que ficar me lamentando pelas coisas que não deram certo, então eu vou entender que Deus ele já preparou para mim algo tão maior do que aquilo que eu julgava ser tão importante. Amém, gente? Amém. Não coloque o coração nas perdas. O que eu falei? Não coloque o coração nas perdas. Olha para a palavra. Amém? Paulo fala assim, ó, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então quando o crente aprende a viver cada dia, um passo de cada vez, dizendo assim, hoje é o dia da minha vitória. Amém? Amanhecer o dia, dá um baita, dá um glória a Deus, e você vai dizer, hoje é o dia da minha vitória. Esse dia Deus preparou para me honrar e para me abençoar. Profetiza isso todo dia e você vai ver que as coisas vão mudar. Amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Para a gente poder fazer aqui um momento também de oração com os irmãos. Como Davi sofreu fugindo dos seus inimigos. Como Davi sofreu a arrogância dos seus irmãos. Como que Davi sofreu muitas das vezes tendo que fugir para o deserto para não pecar, para não levantar sua mão contra o Saul, que até então era o rei. E mesmo Saul estando longe de Deus já, Davi por temor não revidava, mas fugia. E ali Deus era com ele, e ali Deus deu livramentos a ele, e ali Davi terminou depois sendo o rei de Israel, como Deus havia prometido. Toda a Bíblia vai te dar esse relato. Vão vir tempos difíceis? Vão. Mas o tempo da bonança vai chegar. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Vão vir dias onde eu vou chorar? Vai. Mas a Bíblia diz que o choro dura só Uma noite. e a alegria vem que dia? Pelo amanhecer. Logo, logo, pelo amanhã. Por isso, quando você for deitar hoje, você fala assim, o choro dura só essa noite, mas amanhã de manhã a alegria vai bater na minha porta. Aleluia. Quantos creem nisso? Vocês creem nisso? Glória a Deus. Que o Senhor vai te surpreender com algo grande, algo novo na sua vida? Porque Deus ele não mede o tamanho da bênção que Ele preparou para nós, porque Ele está com peninha da gente. Não. Deus ele vai medir o tamanho da sua bênção pelo tamanho da sua fé. Quando você acredita até o talo. Irmãos, eu nunca duvidei de que o Senhor ia valer por mim. Sabe desde quando eu sirvo a Deus? Desde que eu tinha 14 anos de idade. Eu me converti, acredite se quiser, no ano de 1979. Estou viva até hoje, sou quase uma pré-histórica, mas estou firme. Amém? Então, eu me converti em 79, batizei em 79. Nós estamos em que ano? 2025. Eu nunca me afastei de Jesus. Eu nunca duvidei do poder dele. Mesmo quando Satanás queria me convencer muito de que não valia a pena seguir a Cristo, eu sempre afirmei e reafirmo. Ainda que custe a minha vida, eu vou prosseguir com Jesus até o meu último dia na terra. Amém, gente? Amém. Não há nada que venha tirar a minha fé. Não há nada que venha fazer o meu olhar se desviar de Deus. Não importa se o momento é crítico, se o momento é triste, se o momento é de escassez, se é um momento de provação, não importa. O que importa mesmo é que em seu nome levantarei a minha mão. Aleluia. E bendirei ao Senhor para sempre. Amém? Bendiga o Senhor na enfermidade, bendiga o Senhor no dia mau, bendiga o Senhor, se alegre no Senhor, e Ele fortalecerá você no meio do deserto. Aleluia! E você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, Deus.
Amém? Amém. As nossas orações encurtam o tamanho do nosso deserto. Busque mais ao Senhor. Amém? Amém. O Salmo 63 de Davi diz assim: buscarei ao Senhor intensamente. Buscarei ao Senhor como sedento pelas águas. Buscarei ao Senhor. Então acorda de noite, busca ao Senhor. Acorda de madrugada, busca ao Senhor. Acordou de manhã cedinho, primeiro pensamento: oh, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Então o crente inteligente, ele faz isso. Ele mantém linha direta com Deus o tempo todo. Antes de dormir, dormindo, sonhando, acordar, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, à noite, o tempo todo buscando, confessando, declarando, profetizando e decretando como vai ser daqui para frente. Dias melhores virão. Amém? Fala para essa pessoa mais próxima do seu lado, fala para dias melhores virão. Amém? Deus, ele não vai furar com você. Ele não vai deixar você no vácuo, lá na esquina, esperando: meu Deus, o senhor marcou comigo, o senhor não compareceu. Não, ele não faz isso. Ele falou assim: ó, espera com paciência, e eu vou me inclinar para ti, e vou ouvir o seu clamor, e na hora certa eu vou agir na sua vida. Amém, querido? Posso orar por você? Você aceita? Fica de pé. Se possível, dá um passinho aqui para você sair do lugar. É tão bom quando a gente faz esse exercício, ó. Vem aqui, ó, diante do altar. Eu vou orar por você. Ô, Iracema, você tem um louvor, eu gosto de tocar um louvor, chama Deus de Obras Completas. Você tem aí? Com aquela menina, Kemily, né? É Kemily Santos. Chega aqui na frente, eu vou orar para você. Gente, se tem uma coisa que eu nunca dispensei, vem cá, meu amor, você cantou tão lindo, princesa. Vem cá. Não, bota com a voz, que eu estou só Jesus na causa. Passar a semaninha de gripe meio difícil, mas estou firme com Jesus. Amém? Então, gente, tem uma coisa que não faz mal para ninguém, é orar. Né, pastor? Não faz mal. Eu queria até convidar os pastores. Vem cá, meu pastor, o senhor também. O senhor estender a mão, pastor Harrison também. Meus irmãos, vocês que são na frente da obra, vamos orar com essas pessoas aqui. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você trouxesse a sua memória. Qual é o seu deserto neste momento? E eu queria que você, em nome de Jesus, orasse junto comigo, dizendo: Senhor, de acordo com a palavra que foi ministrada aqui hoje, eu não vou ficar olhando para o tamanho do meu deserto. Aleluia. Mas eu vou olhar para o tamanho do meu Deus. Eu não vou olhar para o tamanho do problema que eu esteja passando, mas para a grandeza do meu Deus, que faz além do que eu penso e do que eu penso. Ore, canta lá sobre ele. Vamos falar com Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero que você também peça ao Senhor. Se tem uma coisa que o inimigo não pode fazer, é te calar. Ele não pode calar a igreja de Jesus. Ele não pode calar os profetas do Senhor. Ele não pode calar a sua voz. Aleluia. Eu quero que você tenha fé e ousadia para agora, em nome do Senhor Jesus, dar comando ao mundo espiritual. Ore, ela subcanta, ela surpreende, canta. Senhor, agora a tua igreja se reúne neste lugar. E nós agora oramos juntos, Senhor. Eu oro, meu Deus, por cada vida que aqui está. Eu oro juntamente com teus pastores. Eu oro pelo teu rebanho, Senhor. Essa casa é de Deus. Esse ministério é de Deus. Esse povo que aqui está é o povo de Deus, meu Pai. É um povo que está esperando com paciência do Senhor. E eu quero te pedir agora, meu Deus, que o Senhor venha interferir, meu Pai, na história de cada irmão e irmã que aqui está. Assim como o Senhor interviu na minha vida, assim como o Senhor viu a minha dor, assim como o Senhor me enxergou dentro de uma cova, assim como o Senhor me tirou de lá, me colocou num lugar firme, espaçoso, assim como o Senhor deu alívio às minhas dores. Entra com providência agora na vida deste teu filho e da tua filha. Oh Espírito Santo, tu és o único que pode mudar a história de cada irmão, de cada irmã que aqui está. Oh igreja, abre a tua boca e vai dizendo em nome de Jesus.
Vai dizendo: eu recebo, meu Deus, força agora. Não importa se eu estou passando um momento difícil, não importa se esse momento para mim é um deserto, mas eu ouso aclamar pelo Senhor. Eu ouso a levantar a minha voz e a dizer: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me levanta, meu Deus, faça de mim alguém que dê um testemunho da tua grandeza. Oh, remasso e decanta, meu Deus, em nome de Jesus, vai fortalecendo a tua igreja, fortalece os teus servos, fortalece os ministros desta casa, fortalece agora, Senhor, que uma nuvem de glória desça sobre esse lugar, e que que a tua igreja receba agora um manto de glória, de poder, de força, de graça e de misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Toca na dor, na angústia de cada um, toca, meu Pai, naquilo que tem sido motivo de tristeza e de preocupação. Varre da história do teu povo, meu Pai, essa página triste, essa página, meu Pai, onde ele está se sentindo, meu Pai, tão para baixo, mas o Senhor pode agora dar uma vitamina do céu. Oh, Filipenses 13:4, oh, meu Pai, 4:13 vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Igreja, diga bem alto comigo, diga: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Diga de novo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, renova a minha vida, restaura a minha força, restaura meu vigor. Eu confio que o Senhor já está trazendo a providência necessária para a minha vida e para o meu coração. Aleluia! Vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver, cante, a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer fluir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia! Quantos creem nessa promessa do Senhor? Levanta a sua mão e diga: eu recebo pela fé. Diga de novo, diga: eu recebo pela fé. Diga: a promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida, na minha casa, em nome de Jesus, na nossa igreja. Diga: a promessa do Senhor vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe o seu coração. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Vou convidar o pastor para estar aqui retomando e nos dar aí as considerações. Deus abençoe vocês. Se alguém quiser conhecer o nosso livro de perto, fale comigo. E que o Senhor continue sustentando a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.